A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor nosso Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que ele possa falar aos seus corações. Pois, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Paulo Henrique de Minas Gerais, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vão deixando nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para estar interagindo conosco a partir de 1h12 da madrugada. Eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Até lá, é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Então escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você tenha uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para o seu coração. Vamos ministrar uma oração para darmos início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, junto com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda a obra da carne e contra toda a obra do maligno que estiver tentando impedir essas vidas conectadas conosco através dessa internet de se tornarem benditos amados do Pai. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro com cada lar, coração, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e bendizerem ao teu majestoso nome em cada área e setor de suas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos vocês que estão chegando agora muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início hoje aos sorteios dos rebanhos benditos de números ímpares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá no livro de João, capítulo 10, o Senhor Jesus nos afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas, Salmo 118, versículo 26, bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá em Mateus 25, versículos 31 a 46, palavra do Senhor Jesus, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus, o Cristo, amaram os pequeninos irmãos através de atitudes, e esses possuirão por herança o lugar prometido desde a fundação do mundo. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou ele sempre de 2 em 2. E nós agora estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @igrejas benditas, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Senhor Jesus. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então escolha o seu número de 1 a 12, para que o Senhor possa falar ao seu coração nesta madrugada. E qualquer dúvida que você tiver, anota e volta aqui, ou no final da live, a partir de 1 e 12 da madrugada, que eu vou ter mais 12 minutos de interação com vocês nos comentários, ou então no meu canal, @mileofertadim, que temos lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, que é quando eu interajo mais com vocês, tiro suas dúvidas durante toda a live nos comentários. Vamos ao primeiro sorteio dos rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e o primeiro a receber uma palavra do Senhor para a sua meditação, rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. Lembrando que quem perder alguma instrução, alguma etapa importante, não conseguiu anotar as bases da Bíblia Sagrada para tudo que nós já fazemos aqui para todos vocês, essa live fica salva em algumas redes sociais no @igrejas benditas. E o primeiro livro a ser ministrado nesta live é o livro de Filipenses, que possui 4 capítulos. Livro de Filipenses, que possui 4 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta live, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não esqueçam de fazer sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, dali, por favor. De compartilhar, se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e toda semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. É muito importante para todos vocês estarem sendo igrejas vivas, benditos amados do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Então não se esqueça de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet. Qualquer instabilidade, lembre-se sempre, estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet. E vocês podem nos acompanhar durante todas as outras redes sociais, a nossa igreja virtual, @igrejas benditas. Enquanto isso, enquanto estão arrumando aqui uns problemas técnicos, vão deixando aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para estar interagindo conosco, tirando suas dúvidas, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, compartilhando para que mais e mais vidas alcancem a verdadeira paz, graça e alegria no nosso Senhor Jesus o Cristo. Pois nós não trazemos nada que é nosso, e sim sempre tudo que é dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para mais honra e glória ao seu Deus. Lembrando, quem não tem, voltou? Quem não tem tempo para poder acompanhar as lives durante, ao vivo, essas lives ficam salvas no nosso canal, na @igrejas benditas, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Fecha e abre de novo, para ver se realmente... Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. O pessoal que está acompanhando essa rede social aqui, tá rolando normal a live para vocês? Já entendi o problema, já foi corrigido. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. A internet nesse aqui.
Tudo para mais um Glória ao Senhor. Já foi resolvido, gente. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Vamos ao sorteio do livro de Filipenses, capítulo que contém 4 capítulos. Filipenses, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. E a Gabriela da Bahia, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. Filipenses, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 2, Filipenses capítulo 3, para a sua meditação. Escolha também o número de 1 a 7, que no final dessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. E a oração é a oração de número 5. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, serem igrejas vivas, sal e luz, benditos amados do Pai, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das nossas cabeças até a planta dos nossos pés, removendo toda impureza, toda inormalidade, toda obra do maligno e toda obra da carne, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, no lar, no comércio, no veículo, onde quer que se encontrarem conectados conosco os teus benditos amados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Vamos aqui à ministração no livro de Filipenses, capítulo 2. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 27. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de Filipenses, vemos aqui primeiramente o apóstolo Paulo convocando alguém qualificado para exercer a obra do Senhor nosso Deus em certas regiões, pois devemos lembrar que aqueles que trabalham na obra do Senhor nosso Deus devem ser instruídos e capacitados para que possam executar tudo de maneira perfeita e irrepreensível. E aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro que não só aos olhos dele, mas todo o povo, todas aquelas pessoas da qual Epafrodito estava sendo enviada, reconheciam o caráter de homem verdadeiro do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui nós vemos também como mesmo aqueles que estão ali no caminho do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, vêm as aflições, as adversidades, mas como é importante cada um de nós estarmos juntos, interagindo, nos ajuntando uns com os outros. Pois aqui, através do clamor e das súplicas de Paulo, Epafrodito foi curado pelo nosso Senhor Jesus o Cristo, pois dele provém toda
a cura. E é muito importante nós lembrarmos que não existe só a cura física, mas sim a cura de espírito, a cura da alma. Que aqui o apóstolo Paulo também fala sobre a tristeza que ele estava sentindo e como é importante verdadeiramente nós estarmos juntos uns com os outros, interagindo, cada um fazendo a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, de forma que o Evangelho, a palavra, a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus venha sempre vir à tona em cada área e setor de nossas vidas, para que o nome do nosso Senhor seja sempre ainda mais exaltado. É importante que cada um de nós venhamos a fazer a nossa parte, parar de empurrar tudo para que Deus faça todas as coisas, pois não é porque Ele é onipotente que pode fazer todas as coisas que Ele vai fazer todas as coisas por você. Se um pai faz tudo pelo seu filho, o filho se torna um incompetente quando cresce. Então é necessário ter suas próprias experiências via a evolução do caráter, da dignidade, de tudo aquilo que nós precisamos fazer para que verdadeiramente seja ainda mais engrandecido o nome do nosso Senhor. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, a receber uma palavra para a sua meditação. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12. São os próximos a estarem recebendo uma palavra revelada para a sua meditação. E o próximo livro a ser ministrado nesta live é o livro de Gálatas, que possui 6 capítulos. Lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo, eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E o livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. Livro de Gálatas, capítulo 5. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de Gálatas, capítulo 6, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração da próxima oração, lembrando que todos os seus seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês. Então entrem também em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, pois nós chegamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E conosco todos têm a oportunidade de serem muitíssimo abençoados, independente do seu segmento religioso, independente do seu grau de escolaridade e independente dos seus recursos ou condições financeiras. Todos têm uma oportunidade para estar participando, interagindo e prosperando em todas as áreas e setores para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, venham ser cobertas, guardadas e revestidas com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, que estão conectados conosco através dessa internet, mesmo que ausentes quanto ao corpo, juntos em espírito. E as suas palavras se cumpram através dessa internet, que onde quer que ela alcançar, para que essas vidas conectadas conosco venham o adorar em espírito e em verdade em qualquer lugar. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vocês que estão chegando agora, vocês estão conosco desde o início da live, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Preste atenção, Deus. Vamos à ministração no livro de Gálatas, capítulo 6, do versículo 20 ao versículo 26.
invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 5 do livro de Gálatas, nos é instruído como é importante aqui a palavra-chave, domínio próprio. Pois tudo aquilo que o apóstolo Paulo havia referido, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, tudo isso é a ausência do domínio próprio. A pessoa passa a ser possuída não só pelos seus objetos, como pelos seus próprios sentimentos. E aqueles que estão em Cristo Senhor Jesus, nova criatura são. E não somos nós que estamos no controle de nossas próprias vidas, pois o Senhor, nosso Deus, é aquele que domina dentro de nós. E com isso, quando verdadeiramente o Senhor habita dentro de nós, é algo que se torna natural. Você não ir além daquilo que é a sua capacidade. Você não ir além daquilo que lhe é lícito, pois cada um de nós temos capacidades diferentes e nós também devemos tomar cuidado para não julgar o próximo, porque a capacidade dele é maior ou menor do que a sua. Por exemplo, uma pessoa, se comer 2 pratos de comida, não pratica a glutonaria, mas uma pessoa, se comer um prato de comida, pode praticar, porque depende da capacidade de cada um. Um estômago é maior do que o outro, uma forma assim bem simples para todo mundo entender. Da mesma forma, a bebida. Uma pessoa pode beber 2 latas e não se embriagar. Outra pessoa, apenas sentindo o cheiro, já se embriaga. Então, aí que nós vemos como cada um de nós é importante estar examinando com muita atenção e cuidado os nossos domínios, os nossos vontades, os nossos desejos, tudo aquilo que é referente a nós devemos tomar cuidado, pois o Senhor Jesus foi bem claro: guardai o vosso coração. E é do nosso coração que procede as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que o qual esse mundo demonstra para nós. Cuidado para que isso não enraize no seu coração, pois a palavra do Senhor Jesus é que deve estar sempre sendo guardada em seu coração. Guardar é proteger, é defender e é zelar. Cuidado com a tradução da sua Bíblia, que tem Bíblia aí colocando esconder a palavra do Senhor, sendo que é da própria Escritura Sagrada está escrito bem claro: não escondi a tua palavra. Então devemos tomar muito cuidado, porque esconder e guardar é completamente diferente. Basta você pesquisar aí na inteligência artificial a diferença entre esconder e guardar, que ela já vai te mostrar essa grandíssima diferença. Vocês que estão chegando agora, vocês que estão conosco desde o início da live, sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 e receba uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6. São os próximos a receberem um livro, um capítulo para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live, o livro de Eclesiastes, que possui 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, que possui 12 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta live para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 5. Eclesiastes, capítulo 7. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de Eclesiastes, capítulo 8, para a sua meditação. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, focados em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MileOfertadim, onde durante toda a live eu interajo com vocês, vocês participam mais nos comentários para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus o Cristo. E a oração de número 8. E a Ana Clara de Amazonas, seja muito bem-vinda, com a paz, a graça, a alegria, no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vão deixando nos comentários seu primeiro nome, município e estado, para estar interagindo conosco a partir de 1h12 da madrugada, que é onde eu estarei tirando suas dúvidas, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês se posicionarem como igrejas vivas, sal e luz, benditos amados do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração da oração.
Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada corpo, alma, espírito e coração, para que possam ver as tuas maravilhas, os alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção nisso. Vamos aqui à ministração no livro de Eclesiastes, capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 21. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade, há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, por que morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão. Pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 7 do livro de Eclesiastes é muito importante quando nós temos não só o conhecimento, como o discernimento e o entendimento das Escrituras Sagradas. Pois aqui o Salomão, que foi quem escreveu o livro de Eclesiastes, nós vemos como é importante verdadeiramente a gente examinar as Escrituras da Bíblia Sagrada. Pois aqui ele fala sobre como todos nós estamos sujeitos às mesmas obras, aos mesmos frutos, às mesmas situações aqui nesse mundo, mas não necessariamente estamos no mesmo parâmetro, vamos dizer assim, com os mesmos recursos e condições, com os mesmos sentimentos e emoções, pois isso aí é algo que varia de pessoa para pessoa. E aqui ele fala, não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Ou seja, você chegar a um certo ponto do qual já passa da sabedoria de justiça e começa a se tornar arrogância, soberba ou falsa aparência de santidade. Pois nós devemos nós devemos conseguir. Pois o Senhor Deus nos cobra aquilo que Ele sabe que nós somos capazes de fazer. E como eu comentei ali no livro de Gálatas, capítulo 5, o domínio próprio. Saber até que ponto nós podemos ir para que nós venhamos sempre a estar com confiança e ousadia no Senhor. Não com arrogância e soberba, nos achando melhores até mesmo que o próprio Deus. E aqui o apóstolo, e aqui o Salomão fala no versículo 10, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. E isso não é verdade, pois o próprio primeiro ponto pode até ser verdade, ter sido verdade naquele momento em que ele estava presente, já que eu não sabia todos que estavam vivos no planeta Terra. Mas, verdadeiramente, ao nós examinarmos as Escrituras Sagradas, houveram homens justos que não pecaram. Daniel é um exemplo, e o próprio Senhor Jesus Cristo é um exemplo belíssimo. E se não fosse possível não pecar, o Senhor Jesus jamais teria dito 2 vezes para 2 pessoas diferentes. Primeiro, a mulher que cometeu adultério falou, vai e não peques mais. Se era possível não pecar mais, quer dizer que é possível não pecar. E para o outro ele falou, vai e não peques mais para que algo pior não te suceda. Então nós devemos lembrar que o pecado, que é transgredir aquilo que o Senhor nosso Deus determinou, nós devemos estar examinando com muita atenção e cuidado, pois Ele nos chamou para arrependimento. Pecadores deixarem a prática do pecado, se arrependerem e verdadeiramente buscarem a presença do Senhor e Salvador de nossas vidas. Pois se o Senhor Jesus remove de nós o pecado, como podemos afirmar que continuamos com algo, se Ele afirma que Ele tira, quando nós somos verdadeiramente libertos? Então é necessário examinarmos com muita atenção e cuidado a falsa
aparência de santidade, aquela religiosidade, aquela coisa de que não, que ele cresça e que eu diminua. Lembre-se que essa história foi de João Batista. João Batista veio com um propósito: preparar o caminho para o Senhor. Então, realmente, o propósito de João Batista era diminuir e o Senhor Deus crescer. Mas o Senhor Jesus foi bem claro: aquele que crê em mim faz as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores. Então é importante lembrar, examinar que cada um de nós temos um chamado e uma capacidade, mas todos nós devemos nos sujeitar à palavra do Senhor Deus, à santidade e santificação, pois sem santificação ninguém verá o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vão deixando aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para estarem interagindo conosco, e a partir de 1h12 da madrugada estarei tirando as suas dúvidas. E o próximo rebanho bendito ímpar, de número 3, e o rebanho bendito par, de número 4. E o Davi, de São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o próximo livro aqui a ser ministrado é o livro de Isaías, que possui 66 capítulos. Livro de Isaías, que possui 66 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado agora nesta live. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Livro de Belém do Pará, onde? E o Rodrigo, de Belém do Pará, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E nós, aquelas pessoas que ofertam e dizimam nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, ao vocês se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, vocês têm a prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Então basta, independência de recursos ou condições financeiras, independente do seu valor de oferta e dízimo. Você tem uma oportunidade para conosco, independente do segmento religioso de fé também. Caso você já tenha um título religioso, já trabalhe na obra do Senhor Deus, você quer também receber o seu salário para continuar ali se focando, se direcionando, se entregando completamente à sua obra para com o Senhor nosso Deus, entre em contato conosco através do privado. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Estamos chegando em todos os municípios do Brasil, levando a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Pois não trazemos nada do que é nosso. João capítulo 7. Aquele que fala por si mesmo, busca a sua própria glória. Mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro. Então fale também com as autoridades políticas e os empresários, para que eles também participem desse grande avivamento, desse desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, pois nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na saúde, proteção na família, proteção nos... Deu um branco. Vocês não têm capaz da graça e alegria do nosso Senhor Salvador, Senhor Cristo. Foi olhar ali para outra coisa, esqueci. Nós estamos aqui também para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor nosso Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia, examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, não consigo anotar, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejas benditas. E dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live.
Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através daquele QR Code que está ali acima da minha cabeça. Pois nós lembrando que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, não tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações, para que vocês possam fazer prova de nós e ver como nós estamos verdadeiramente tratando com seriedade cada um tema abordado aqui em nossas mensagens, em nossas lives, em nossas 12 igrejas virtuais. E a Osana de Minas Gerais, seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro de Isaías, capítulo... Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, capítulo 23. Isaías, capítulo 23, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3. Isaías, capítulo 23. E para o rebanho bendito par de número 4, livro de Isaías, capítulo 24, para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. O André do Rio Grande do Sul, seja também muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração de número 10. Lembrando que as nossas orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. E aqueles que já deixaram anteriormente seu primeiro nome, município e estado, estão continuando a fazer perguntas. Deixem novamente seu primeiro nome, município e estado, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, que estão buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas, ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento. Recebam agora os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, desatando todo o laço e toda obra do maligno ou da carne que possa estar impedindo essas vidas de reconhecerem ao Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas e produzirem abundâncias de obras e de frutos e serem verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, compartilhando e convidando outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor. Preste atenção nisso. Vamos à ministração. No livro de Isaías, capítulo 23, do versículo 7 ao versículo 13. É este acaso a vossa cidade, que andava exultante, cuja origem data de remotos dias, cujos pés a levaram até longe para estabelecer-se? Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda beleza e envilecer os mais nobres da terra. Percorre livremente como o Nilo a tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há quem te restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos. Deu ordens contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais exultarás, ó oprimida virgem filha de Sidom. Levanta-te para a Chipre, mas ainda ali não terás descanso. Eis a terra dos caldeus, povo que até há pouco não era povo, e que a Assíria destinara para os sátiros do deserto, povo que levantou suas torres e arrasou os palácios de Tiro e os converteu em ruínas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 23 do livro de Isaías nos demonstra a transitoriedade de reinos, poder, honra, glória, riquezas. E aquele que permanece constante em toda essa situação é o poder e o domínio do Senhor nosso Deus. Ele é o mesmo que abate, é o mesmo que exalta. E nós devemos estarmos sempre reconhecendo Ele em cada área e setor de nossas vidas, buscando examinar com muita atenção e cuidado a sua palavra, as escrituras da Bíblia Sagrada, as obras e os frutos
da liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Nós trazemos sempre aí a todos vocês material de trabalho para vocês se posicionarem como igrejas vivas e fiéis ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor possa ser sempre alguém constante em sua vida, para o bem, exaltando, glorificando e engrandecendo ainda mais ao santíssimo nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, muita atenção, abençoados, irei apresentar agora para vocês a mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem todos muita atenção. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 12 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fiquem na paz e graça de Jesus mais uma vez. Muitíssimo amém. Recado dado. Sim, abençoado, interagem com o chat, mas aqui na madrugada é a partir de 1h12 da madrugada. Daqui a pouquinho eu vou estar interagindo com vocês e tirando suas dúvidas nos comentários. E para aqueles que prestaram atenção na mensagem, se interessaram, querem saber como participar, entre em contato conosco através do privado, pois estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, dando oportunidade a todos vocês de serem igrejas vivas do nosso Senhor Jesus. Fale com as autoridades políticas, fale com os empresários, faça a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E o Patrick de Maceió, Alagoas, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele comentou que essa missão que Deus te deu chega aos 4 cantos do mundo. Muitíssimo amém, abençoado e gratidão. É importante a participação e a interação de todos vocês para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Para se tornar membro de nossa igreja virtual, basta você seguir ou se inscrever, dependendo da rede social em que estiver nos acompanhando, deixar aí nos comentários o seu primeiro nome e o número de 1 a 12, do qual você escolheu fazer parte. Toda live de segunda a sexta, além de orações, a partir de 00h07, você também estará recebendo, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para aumentar a sua fé. Se quiser saber mais detalhes, outras formas de você participar, de você interagir, ou até mesmo de você trabalhar conosco recebendo o seu salário, entre em contato conosco no privado de algumas de nossas redes sociais, pois estamos ao vivo nas 7 principais nesse momento, e a nossa produção vai estar retornando o contato e tirando todas as suas dúvidas. Para mais um agora, nosso Deus. O Marcelo de Amazonas, Manaus, também seja muitíssimo bem-vindo. Com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o abençoado ali de Belém do Pará, com certeza eu irei responder essa sua pergunta daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada. Vamos ao sorteio. O Agostinho de São Paulo, capital, também seja muitíssimo bem-vindo. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos escolhendo o seu número de 1 a 12 para receber a palavra do Senhor para a sua meditação. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. E lembrando que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Estamos aqui para ajuntar a igreja, que são os seres humanos, em nome do Senhor Jesus o Cristo. Livro de Oséias, que possui 14 capítulos. Livro de Oséias, que possui 14 capítulos.
é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nessa live. Livro de Oséias, capítulo 3. Oséias, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9, Oséias, capítulo 3. E para o rebanho bendito par, de número 10, livro de Oséias, capítulo 4, para a sua meditação. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência, por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta dos pés de todas essas benditas vidas, dos benditos seguidores ou inscritos ou membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e eles sejam livres, limpos e libertos para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo em cada área e setor de suas vidas, para bendizerem, exaltarem e glorificarem ainda mais ao teu grandioso nome. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Oséias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, pois possui somente 5 versículos. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Oséias, vemos como a dureza do coração do ser humano afasta e dificulta cada vez mais o relacionamento dele, nosso relacionamento para com o Senhor nosso Deus. Então devemos lembrar que tudo aquilo que hoje em dia o ser humano reclama, tudo aquilo foi o próprio ser humano que semeou. O ser humano lá no passado reclamou de Deus falando diretamente com ele. Agora o Senhor fala conosco através da sua palavra, fala conosco através dos seus escolhidos, e nós vemos como é importante realmente nós buscarmos a presença do Senhor em nossas vidas. E devemos lembrar que aquele que muito lhe foi dado, muito também lhe será cobrado. E cada um de nós temos um jugo e um fardo que é leve e suave, mas que não pode estar parado. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Mateus 16, de 24 a 27, João capítulos 14, 15 e 16. Próximo rebanho bendito ímpar, de número 7, e o rebanho bendito par, de número 8. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o próximo livro a ser ministrado, que é o livro de Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, livro de Marcos, que possui 16 capítulos. Vocês que estão chegando agora, vocês que estão conosco desde o início da live, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7. Marcos, capítulo 6. E para o rebanho bendito par, de número 8. Livro de Marcos, capítulo 7. Para a sua meditação. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então vou deixando aí seu primeiro nome, município e estado, pois estamos aqui para juntar todos em um só espírito e independente do seu segmento religioso de fé. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração
para levar a palavra do Senhor aos seus corações, oração de número 9. Todos que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, continuam recebendo orações todas as madrugadas e toda semana, diretamente em cima do monte, orações pelo nosso sacerdote e apóstolo. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença. E através dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, eles sejam limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Marcos, capítulo 6, do versículo, sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, do versículo 50 ao versículo 56. Marcos, capítulo 6, do versículo 50 ao versículo 56. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saiu eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 6 do livro de Marcos, novamente o Senhor nos alertando a dureza do coração e demonstrando como estarmos na presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, há sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Pois ele mesmo afirmou: os sinais seguirão os que creem. E aqueles que creem nele fazem as mesmas obras que ele faz e as fará ainda maiores. Tinha toda aquela confusão no povo para tocar as orlas da veste do Senhor nosso Deus. Então por que nós não nos esforçamos para poder ter ele e o Pai dele morando dentro de nós? João capítulo 15. Se guardardes as minhas palavras, os meus mandamentos, eu e o Pai viremos fazer morada dentro deste. Então devemos lembrar o valor que nós estamos dando para aquilo que não tem preço. Honre ao Senhor nosso Deus, busque ao Senhor em contratempo, examine as suas obras, seus frutos, se posicione como uma igreja bendita, viva, sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e exalte, glorifique e bendiga ao nome do Rei da Glória em todas as áreas e setores de suas vidas. Vamos ao último livro a ser ministrado nesta live, que é o livro de Jó, que possui 42 capítulos. Livro de Jó, que possui 42 capítulos, é o último livro a ser ministrado nessa live, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para todos nós estarmos meditando. A Marielle de Pará, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vão deixando nos comentários seu primeiro nome, município, estado, para estarem interagindo conosco em um só Espírito. E o livro de Jó, capítulo 36. Jó, capítulo 36, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de Jó, capítulo 36. Daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários. Então vão se inscrevendo, nos seguindo, compartilhando, convidando outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É muito importante a participação e a interação de todos vocês. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. E a oração a ser ministrada é a oração de número 7. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre.
Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa, forte, bendita e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e todas essas vidas ligadas conosco através dessa internet, com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, alcançando cada lar, comércio e veículo onde essa internet estiver chegando, sejam limpas, libertas e livres de toda a depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Perdão. Vamos à ministração do livro de Jó, capítulo 36, do versículo 18 ao versículo 24. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços, para que te vejas livre da tua angústia? Não suspires pela noite, em que povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, por isso preferes a tua miséria. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes a tua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe pode dizer, praticaste a injustiça? Lembra-te de que lhe magnificares as obras que os homens celebram. Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 36 do livro de Jó, vemos a sabedoria de um jovem, que o Senhor concedeu a ele uma grande sabedoria. Pois ele falou palavras muito importantes, mesmo sem 10%, nem 5% do conhecimento que nós hoje em dia temos acesso. Pois aqui no versículo 18 está escrito o seguinte: guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Ou seja, para que nós não venhamos a permitir que as nossas emoções, os nossos sentimentos, não venham fazer com que venhamos a errar. Pois o Senhor Jesus foi bem claro, para guardarmos o nosso coração, até mesmo o culto que nós fazemos deve ser racional. Romanos capítulo 12. E aqui no versículo 21 está escrito: guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes a tua miséria. Ou seja, a iniquidade, que é a injustiça, aquilo que é ruim para nós, realmente é aquilo que... Vamos lá. Capítulo 21, versículo 21. Jó, capítulo 36, versículo 21. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes a tua miséria. Ou seja, praticar a injustiça, a iniquidade, faz com que a pessoa venha a ter a miséria. Aquele lugar ruim do qual verdadeiramente devemos nos afastar. Com as nossas obras, os nossos frutos, é que vão dizer se iremos realmente nos afastar ou não. Então que devemos estar atentos sempre com aquilo que estamos semeando, até mesmo no momento da tribulação, até mesmo no momento da adversidade, que o nosso coração tenta falar mais alto. Devemos colocar a palavra do Senhor sempre como evidência, em cada área e setor de nossas vidas, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7. Eu estarei dando início agora ao sorteio dos números de 1 a 7 para você receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Saiu. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número
3 vai meditar no livro de Isaías, capítulo 23. Isaías, capítulo 23, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 3. Oséias, capítulo 3, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, se você escolheu o número 7. E se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Jó, capítulo 36. Jó, capítulo 36, se você escolheu o número 5. Vou apresentar para vocês uma de nossas mais de 100 denúncias. Antes de estar apresentando os comunicados importantes, daqui a pouco estarei interagindo com vocês nos comentários. A denúncia de número 66. Que eu estarei apresentando agora para todos vocês. Lembrando que no meu canal, @milaofertadim, vocês encontram uma playlist que, para quem não sabe, é uma lista com os vídeos em sequência das nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês se posicionarem como igrejas vivas no nosso Senhor Jesus e colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Quem é o ladrão? Muita atenção com essa denúncia de número 66, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Atenção, na Bíblia Sagrada está a verdadeira verdade. E quem são os ladrões nesse mundo não são os políticos, mas sim os líderes religiosos que dizem que estão seguindo o Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Porque nela está escrito para ninguém acrescentar nem omitir nada do que está escrito na Bíblia Sagrada. Examine Apocalipse capítulo 22, com foco nos versículos 18 e 19, Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, João 8, com foco nos versículos 42 a 45, Malaquias 3, com foco nos versículos 7 a 10 e em Mateus 23, com foco nos versículos 13 e 15. Devemos sempre lembrar que não há nada nesse mundo que seja realmente nosso, que quando formos embora dele, nada levaremos conosco, e não há como alguém roubar você se isso não pertence a ninguém nesse mundo. Agora, como você vai confirmar nos livros citados nessa denúncia, os líderes religiosos podem roubar a sua vida eterna livre e também os dízimos e ofertas que as pessoas entregam ao Senhor Deus. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que se for muito para você competir conosco na casa dos milhões, faça um desafio na casa dos milhares. Nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 27, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Daqui a pouco estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas. Então deixe aí o seu primeiro nome, município e estado nos comentários, e muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E vocês também têm a flexibilidade nos horários da manhã, da tarde, da noite e da madrugada, para buscarem ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e em João capítulo 15. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as
pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco têm a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E vocês irão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas para vocês. Então continue ofertando e dizimando nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, guardando os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, e pedimos nossos templos físicos em sua região. Pois ao nós chegarmos com os nossos templos físicos na sua região e você se apresentar em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, você terá prioridade para receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos. Pois como está escrito em Gálatas capítulo 6, devemos estar ali priorizando os domésticos da fé. E como o Senhor... Gálatas capítulo 6, versículo 10. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Glória ao nosso Senhor Jesus Poderoso. Vou estar agora interagindo com vocês nos comentários para mais um glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. Então, saúdo a todos com a paz e graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui, mais uma vez, é uma grandíssima oportunidade que Deus está concedendo a vocês em qualquer lugar do município que você estiver do Brasil. Eu posso ser um canal, um instrumento para poder te abençoar espiritualmente, te abençoar financeiramente e te abençoar também espiritualmente, tá bom? Exatamente. Tudo para mais um glória ao Senhor Deus. Aí aqui o abençoado Agostinho de São Paulo, capital, fez bastante perguntas aqui para mais um glória ao Senhor Deus. Então vamos respondendo cada uma. E tá certo, tem que perguntar mesmo, tá bom, gente? Isso aí. Ele aqui começou, lá no início. Em Lucas 14, versículo 26, Jesus disse que quem vem até mim e não odeia seu pai e sua mãe não merece ser meu discípulo. A tradução moderna mudou. Sim, mudou, porque o correto é aborrecer. Aborrecer e odiar é completamente diferente. Porque aborrecer é você pegar a carne da pessoa ali e confrontar por causa da palavra do Senhor nosso Deus. E o odiar é você levar mágoa no coração. Exatamente. Vamos lá. Bom, essa é a primeira passagem aí, o Senhor Jesus está explicando bem, porque quando você chega na tua casa e chega e fala assim, olha, eu tenho algo novo agora, eu aprendi algo novo, a tua mãe e teu pai vai falar assim, olha, que nós sempre andamos assim, por que você agora vai querer andar dessa forma? Todo mundo sempre falou assim, sempre foi assim, agora vem você agora dizendo que encontrou uma nova forma, quem passou por isso também? O próprio Senhor Jesus passou isso com os seus irmãos, e até que seu pai e que a sua mãe, até chegou o ponto que eles mandaram o Senhor Jesus e falaram assim, ó, segue, vai por aí falando aí, ó, vai para bem longe falar desse ministério seu que tem pessoas lá que precisam ouvir. Exatamente. Porque dá trazendo problema para ele. Então é isso aí. Então vai aborrecer assim a mãe, o pai, a família todinha, porque há sempre aquele confronto de pergunta de pessoas reclamando, pô, só. Você sempre foi assim, o seu filho sempre foi assim, e agora seu filho mudou. É nisso aí que a gente fala. Toma cuidado com aquilo que é dos pais, que dá problemas. Exatamente. E a Raquel diz, Sergipe, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aqui o abençoado continuou. Ele tirou o pecado, então não existe mais, mas dizem que ainda existe. Tirou ou não tirou o pecado? Bom, sim. Ele tirou o pecado. Então o que era o pecado realmente? Era a sentença que tinha antes. Qual era a sentença antes? Quando você errasse em um, você tinha errado nos 600 e brau, que era 600 e poucos pecados que estava ali. Então, quando você errasse em um, você não tinha perdão. Então ele veio agora e falou assim, agora sim, eu recolho tudo isso e só vou deixar só dois só. É o que? Adorar ele acima de todas as coisas e amar o teu próximo como ele te amou a todos. Então ele tirou o pecado do mundo, todos aqueles mandamentos que verdadeiramente, quando você não cumpria ele, era pecado e não tinha como você se sair fora dele. Agora ele falou que não existe mais. Então ele tirou, realmente, está lá em 1 João, quando ele vem, João fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá bom? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então ele tirou. E aí ele perguntou, se tirou, por que existe o pecado e sofrimento ainda? Já que o sofrimento é consequência do pecado. Bom,
Não é bem assim não, tá? Não é bem assim não, mas vou te explicar de novo. Então, quando ele falou que ele tirou o pecado do mundo, sim, mas por que existe ainda? Aí vem, quando a pessoa é rebelde, é teimoso, porque quando você erra e reconhece o seu erro, você não pecou, você simplesmente errou. Quando é que se torna um pecado? Quando você tenta defender aquilo que não tem como, não tem defesa, ou que você quer justificar aquilo que você fez que não tem justificação. Então, erro, defeito não tem justificação. Quando você vai tentar justificar erros e defeitos, você termina cometendo pecado. Aí que se torna um pecado. Isso está onde? Está lá em Mateus capítulo 18. Exatamente. E lá em Hebreus capítulo 10 deixa bem claro, aquele que volta à prática do pecado, ou seja, aquele que depois de ter sido lavado, ter sido limpo, ainda volta a se sujar na lama. Volta à prática do erro. Exatamente. E aí não quer se consertar, endurece o coração e aquilo se torna pecado para ele, entendeu? Bem explicadinho. Exatamente. E um outro abençoado que, Davi de São Paulo, seja muito bem-vindo, capaz da graça da igreja do Senhor Jesus, perguntou por que Eva comeu o fruto. Porque ela quis, foi enganada pela serpente e acabou cometendo um erro. Porque... Entenda bem só, os espíritos imundos, Satanás e todos os espíritos imundos, eles não fazem nenhum erro para nós, mas eles nos induzem realmente a praticar o erro. Ele faz uma sugestão. Agora a pessoa que tem que ver se vai aceitar ou não. Exatamente, então não tem aquele negócio que ele não coloca lá na goela de ninguém, ele não obriga nada de ninguém, é isso aí. Então... É aquele tal da voz Tem uma palavra que eles usam hoje em dia, subconsciente, a voz interna. Voz interna, que eles chamam de voz interna. Mas não é fala voz pra interna, você... não. É externo, exatamente. Tá de lá de fora. Exatamente. Fala pra você lançar o celular da ponte, esse tipo de coisa assim, entendeu? Isso aí não é voz externa, não. É o sopro que o inimigo te dá. E aí você que tem que ver se você vai usar o domínio próprio ou não, que foi ministrado nessa live, o domínio próprio não, fez. E aqui ele perguntou: a pessoa é pecadora mesmo não reconhecendo que pecou. Já o sacrifício não funciona dessa forma. Tem que reconhecê-lo para poder ser salvo. Mas o pecado de Adão e Eva não precisa reconhecer. Será que o pecado ainda existe? Porque... não, isso aqui já é outro pecado. Já é outra pergunta. Primeira. Então vamos lá nessa primeira. Então, preste bem atenção. O pecado que estava escrito antes em toda a lei que estava escrito, ele não existe mais. Para aqueles que estão andando agora em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam no Espírito. O que é andar no Espírito? Nos mandamentos do Senhor Jesus. Exatamente. Então, se você andar nos mandamentos dele, praticar o mandamento dele, você não comete pecado. Você está realmente liberto de todos eles, tá bom? Glória ao nosso Deus. Basicamente, o Senhor Jesus, vou usar uma linguagem de fala aqui para vocês entenderem. Vamos dizer, o Senhor Jesus comprou uma locomotiva e ele vai dirigir todo mundo ao caminho da vida eterna. Só que o preço, a passagem para você entrar nessa locomotiva é obedecer aos mandamentos dele, reconhecer ele como seu Senhor e Salvador. Se você fosse um empresário, você comprou ali uma grande locomotiva para levar as pessoas para ir indo e vir. Você vai levá-las totalmente de graça, de maneira gratuita, que você não iria ser beneficiado, você só gastou dinheiro na sua locomotiva, ou você iria cobrar alguma coisa, nem que fosse que a pessoa fizesse, apenas as pessoas corretas iriam andar de graça dentro dessa locomotiva. É esse o ponto. E aí ele fez outra pergunta. Será que o pecado ainda existe porque Jesus ressuscitou? Ou seja, ele pegou a vida de volta? Não, mais uma vez, o pecado existe naquele que insiste a cometer o erro e querer justificar o erro e querer de alguma forma ignorar, né? É aquele que está dentro da locomotiva e quer saltar para o lado de fora. E aí o abençoado aqui perguntou: Eva comeu o fruto proibido porque Deus quis, né? Ele permitiu a ação de Satanás nela. Não, uma coisa é eu permitir você pular de algum lugar. Não fica falando muito essas palavras, não, que a gente então, uma coisa é eu permitir você sentar no restaurante e comer o banquete. Outra coisa é você entrar lá e comer. Exatamente. Porque para você poder entrar e comer, tem que ser você mesmo querer, tá bom? Exatamente. E aí ele perguntou: Deus não castiga mais como antigamente, porque o sacrifício não existe. Não existe pecado mais, né? E se o sacrifício não deu certo, já que ele ressuscitou, pegou a vida de volta e subiu aos céus? Não, ele castiga em muito. Apocalipse 3, versículo 19. Apocalipse 3, versículo 19, porque ele castiga e bate severamente aquele que ele ama. Exatamente. E aí lá em Hebreus também ele vai falar assim: se você está sem castigo, certamente você não tem pai, é um bastardo. Exatamente. Então isso aí, tá bom? Tudo então o castigo continua ainda. E ó, o castigo é para aqueles que ele ama. Aquele que ele não ama é vingança, tá bom? Que aí é pior, hein?
Exatamente. Sejam todos, novamente, vocês que estão chegando agora, vocês estão conosco desde o início da live, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria, nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus Cristo. Vão interagindo conosco nos comentários, deixando o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Peçam a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região. Fale conosco através do privado. Fale com as autoridades políticas, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores. Milena, se vocês já estão em contato diretamente com os deputados federais, com os senadores, por que a gente também precisa entrar em contato? Uma dos porquês de vocês também precisarem entrar em contato é para vocês fazerem prova de nossa palavra. Porque a gente falar que a gente está em contato com eles é fácil. Mas agora você chegando lá e confirmando, estou entrando em contato, que eu também quero os nossos templos físicos, eles já falaram com vocês, conversaram com vocês, e eu sou uma pessoa dessa região aqui que está de apoio, para que vocês possam ver que a gente estamos aqui sempre com sinceridade e transparência para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Então, faça isso. Olha, algo que é muito importante é o quê? É uma pessoa de outro município que você mora ligar para nós e falar que quer um tempo porque você pediu para eles pedir. Exatamente. Entenda bem assim, você vai ter uma bênção tão gigantesca que o Senhor Jesus vai te dar. E da onde isso, gente? Poxa, você vai lá em Mateus 16, de 24 a 27, eis que eu vou recompensar, vou pagar a cada um segundo as suas obras. Você vai lá em Marcos capítulo 10, vou te dar 100 vezes mais em tudo, quando você priorizar ele e o evangelho dele. Exatamente. Gente, aproveita essa oportunidade gigantesca que está aí, porque se você não pedir nem para você e nem pedir os outros para poder pedir para eles, entenda bem, cuidado, porque em Mateus capítulo 5, Jesus falou que é a omissão e você vai se colocar como covarde, está lá escrito, não é o que eu estou falando. Apocalipse 21, versículo 18. Então, está lá como covarde, quer dizer, a cobrança vai ser séria. Então é nisso, gente, vocês estão tendo uma oportunidade gigante e até de mudar de vida financeiramente. Exatamente. Financeiramente vocês vão mudar, porque se vocês pedirem nós chegar aí com vocês aí, vocês vão ser o líder disso aí, ó. Glória ao nosso Deus. Ninguém trouxe nada pra cá, a gente não vai ficar aí não, rapaz. O mundo é grande, não tem como ficar aí não, hein. Exatamente. E o Robson abençoado, deixa aí no comentário o seu município e o seu estado para estar interagindo conosco. É a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Entre em contato conosco, exatamente, interaja, participe, para mais honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, pois ele comentou ali o versículo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É isso aí. É isso aí que vai acontecer. Quer dizer, municípios que verdadeiramente estavam ali, entre aspas, assim, não vou nem falar essa palavra, mas estavam em miséria, vai fluir. Vai fluir, porque nós chegamos. Nós sabemos como fazer isso, realmente voltar tudo a fluir. Vai fluir. Ele é do interior de São Paulo, Barretos. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Então, em qualquer lugar do Brasil, tu pode pedir e pode ter certeza que lá você vai ser o nosso líder. Muitíssimo amém. Tudo vai para ser o nosso líder financeiramente ou nosso líder espiritualmente. Exatamente. Quer dizer, tem várias portas. Tem uma diversidade de oportunidades para vocês interagirem conosco, seja na área empresarial financeira, seja na área espiritual, em ambas recebendo, sendo recompensado tanto espiritualmente quanto financeiramente, para mais honra e glória do nosso Senhor. Vocês vão mudar, aquele que pedir, colocar lá e ir lá no político pedir, esse vai mudar a vida dele financeira. Gente, você não tem noção do que vai acontecer com essa pessoa. Que a gente chega lá, esse aqui que pediu, pronto. Ele vai ser o cara da cidade. Muitíssimo amém. O Rafael Oliveira, do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Jesus. O Anselmo Dallas, de Mato Grosso, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço muitíssimo a presença de todos aqui. E aí você vê só, você vai levar no mínimo 2% de benefício financeiro para cada um deles da cidade. Glória ao nosso Deus. Agora, se eles vão ganhar 2%, no mínimo, quanto tu não vai ganhar? Glória ao nosso Deus. Daniel Santos, também de Pernambuco, já muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Entre em contato conosco através do privado, pedindo os nossos templos físicos na sua região, para saber todas as formas que você tem também de interagir, de participar, de não só se beneficiar, como beneficiar a toda a sua região. Aguardo você nas próximas lives a partir de meia-noite 7 aqui no @Igrejas Benditas, até 1h24 da madrugada e no @Mileofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Entre em contato com os outros, dos outros municípios, dos outros estados, porque se eles entrar e falar que estão pedindo porque você pediu que eles pedissem, gente, você vai andar de BMW nesse negócio aí. Glória ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Diferente do outro abençoado ali, a gente não dá calote em ninguém não, tá bom? Então, exatamente. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo você nas próximas lives e meu muitíssimo amém.